Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia 1º de março de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, que tem o apoio do Senar MS Transformando Vidas. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. No encerramento da trilha de finanças do G20, o ministro da Fazenda enfatizou que os super ricos do mundo devem pagar mais impostos. Família morre em acidente na BR-163 em Nova Alvorada do Sul. STF condena mais 15 envolvidos nos atos antidemocráticos. Polícia Civil deflagra a Operação Dean por Elas. A operação conta com mais de 20 policiais e os mandados são contra agressores de mulheres. Consulta pública para política voltadas à juventude está aberta. E vacinação contra a dengue será ampliada para a população que tem entre 10 e 14 anos. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Vamos conferir agora como fica o tempo em todo o Brasil. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Começando pelo sul, boa parte da metade oeste do estado do Rio Grande do Sul deve ter tempo firme e pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, a chuva acontece de maneira muito passageira, assim como na região de Pelotas. Já no interior de Santa Catarina e também do Paraná, as pancadas de chuva devem ser um pouquinho mais fortes e ocorrem a partir do período da tarde. Apenas o litoral paranaense e catarinense é que já devem ter muita nebulosidade já desde o início do dia e tem chance de chuva a qualquer momento. A ventania também pode acompanhar as pancadas de chuva, rajadas de até 70 km por hora. No sudeste do Brasil tem alerta de perigo e fica concentrado no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, as áreas que fazem divisa com o Espírito Santo e também a região de Serra Fluminense. Isso porque o volume da chuva nesta região deve ser muito expressivo. As pancadas podem começar pela manhã, mas se intensificam no período da tarde. No estado de São Paulo, toda a faixa do litoral deve ter chuva mais persistente ao longo do dia. Já a capital paulista começa o dia com sol, aquela variação na nebulosidade, as nuvens vão se juntando e à tarde tem temporal previsto. Pancadas volumosas que podem até ocasionar alguns pontos de alagamentos, enchentes, então muita atenção. BH tem o mesmo cenário de chuva forte, com altos volumes acumulados, assim como a cidade do Rio e Vitória. No centro-oeste, tempo firme prevalece apenas na região de Corumbá, áreas do sul de Mato Grosso e também o extremo sudoeste de Goiás. Sol, pouca nebulosidade e muito calor à tarde. Em todas as demais áreas, um clássico dia de verão deve ser esperado, inclusive nas capitais Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e também o Distrito Federal. Dia começa com sol, as nuvens se juntam e a chuva chega no período da tarde. Com mais intensidade apenas no norte mato-grossense, onde também está previstos rajadas de ventos de até 70 km por hora. Em Salvador, nesta sexta, não chove, inclusive deve ser um dia com pouca nebulosidade, muito calor no período da tarde. A região também do interior do estado da Bahia deve ter o mesmo cenário. Já nas áreas do sertão nordestino, sul do Ceará, interior do Piauí, inclusive Teresina também, e boa parte do sul do Maranhão, temporais devem ocorrer. No norte do Brasil, uma área de baixa pressão próxima a Manaus vai contribuir para a formação de nuvens carregadas, então muita nebulosidade e chuva muito volumosa também ao longo de todo o dia. Inclusive, o Acre fica sob condição de alerta à inundação. Já ocorreu muita chuva forte nesses últimos dias na região e qualquer pancada que chega agora tem potencial para novos estragos. Ainda mais porque
muitas áreas continuam inundadas. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que teve uma pequena queda e hoje está cotado a R$ 214,50. A arroba da vaca gorda também teve uma queda e hoje está cotado a R$ 200. Já o milho seco saca 60 quilos permanece em R$ 47 e a soja em grão saca 60 quilos hoje está cotado a R$ 100. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. JD1 no ar. Notícias. Ontem foi o encerramento em São Paulo da trilha de finanças do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a enfatizar que os super ricos do mundo devem pagar mais impostos. A reportagem é de Dima Soldi. No discurso de encerramento da trilha de finanças do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a necessidade de uma taxação dos super ricos e que é preciso uma cooperação internacional para uma tributação justa e progressiva. É um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias. Bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a entre 0,5% de sua riqueza. Vindo de um processo bem sucedido de reforma tributária no Brasil, eu tenho certeza de que há muito que os países podem fazer por si mesmos. No entanto, soluções efetivas para que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos dependem de cooperação internacional. O G20 é o grupo das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. O Brasil assumiu a presidência do grupo pela primeira vez em dezembro de 2023 e ocupa a posição até novembro, quando a cúpula do G20 acontece no Rio de Janeiro. Reportagem Dima Soldi. JD1 no ar. JD1 no ar. Em sessão virtual, o STF condenou mais 15 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Repórter Neto Costa. Os réus foram condenados pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Na mesma sessão, o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para ampliar as denúncias contra 29 réus. Inicialmente, as denúncias contra esses acusados abrangiam apenas o delito de incitação pública à prática de crimes. Contudo, a partir de novos elementos apresentados no decorrer da investigação, a PGR concluiu que os réus teriam praticado crimes mais graves. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. Da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Uma família, mãe, marido e a filha de 6 anos morreram em um acidente na BR-163 na tarde de ontem em Nova Alvorada do Sul. Simone de Fátima Oliveira, de 37 anos, dirigia uma caminhonete Toyota Hilux e seu marido, Jucinei de Jesus, e a filha de 6 anos eram passageiros e seguiam pela BR-163 quando foram atingidos por uma carreta. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigado, porém a informação que consta no local dos fatos era de que um dos veículos invadiu a contramão e causou a colisão frontal entre os dois veículos. A Toyota Hilux acabou pegando fogo após a batida. Simone morreu carbonizada logo após o acidente e seu esposo e a filha tiveram graves ferimentos e também morreram no local. O condutor da carreta foi preso em flagrante pelo crime de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Equipes da Polícia Civil da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher deflagram nesta sexta-feira a Operação Deam por Elas, que cumpre diversos mandados de prisão em Campo Grande. A operação conta com mais de 20 policiais e os mandados são cumpridos contra agressores de mulheres e deve perdurar pelo mês inteiro, em alusão ao mês considerado o Mês Internacional da Mulher. E a partir deste sábado, dia 2 de março, a aplicação da vacina contra a dengue será ampliada para toda a população que tem entre 10 e 14 anos de idade. Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande vacinou mais de 3 mil crianças entre 10 e 11 anos. Público-alvo estabelecido até então pelo Ministério da Saúde no primeiro momento. Campo Grande também realizará vacinação pontual em escolas onde há um alto índice de casos de dengue notificados. Como de costume, durante o fim de semana, a CESAL realizará o plantão de vacinação nos shoppings Pátio Central e no Norte e Sul, onde poderão ser vacinadas crianças de 10 a 14 anos. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Consulta pública para política voltadas à juventude está aberta. Está aberta a consulta pública para o plano voltado à juventude de Mato Grosso do Sul. O objetivo é colher sugestões da população sobre ações em áreas como saúde, educação, emprego e direitos. Essa é a segunda etapa da consulta pública. Na primeira fase, foram recebidas mais de 300 propostas de vários municípios. Segundo o subsecretário estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Gessé Fragoso da Cruz, a ideia é ampliar o espaço para a sociedade apresentar mais ideias para a elaboração do plano. Essa segunda etapa amplia o espaço para que a gente consiga ouvir as diversas especificidades de diversos municípios e diversas realidades, seja ela quilombola, seja ela indígena, seja ela das mulheres, seja ela LGBTQIA+, enfim, todas essas especificidades da juventude ou das juventudes sul-mato-grossenses se torna muito importante ouvi-las para que a partir disso a gente consiga pensar nessas especificidades e desenvolver e finalizar esse plano de ação para a gente conseguir desenvolver nessas políticas públicas mais assertivas e atender a juventude sul-mato-grossense. A consulta pública é uma parceria com o Conselho Estadual da Juventude e segue o Estatuto da Juventude e o Plano Estadual de Juventude. As sugestões podem ser enviadas até o dia 30 de abril. JD1 no ar. Esporte. Agora aqui no JD1 no ar, Dinho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Recopa Sul-Americana. Com 2 gols de John Arias, o Fluminense venceu o LDU no Maracanã e conquistou a Recopa Sul-Americana. O time equatoriano segurou o jogo quanto pôde. Fez cera, mas Diniz fez mudanças certeiras no segundo tempo para seu time romper a retranca. Destaque tricolor, Arias abriu o placar. O jogo ensaiou mudar de rumo com a expulsão de John Kennedy, mas os tricolores mantiveram o ímpeto e de pênalti Arias fez mais um. O gol do título para, enfim, apagar o revés da Libertadores de 2008. As entradas de John Kennedy, Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo mudaram o cenário do jogo no segundo tempo. O atacante passou a levar muito perigo nas finalizações, enquanto os veteranos conseguiram, com jogadas individuais, desmontar a defesa da LDU. Aos 30 minutos, Douglas passou para Samuel lançar com perfeição na cabeça de Arias, que acertou o cantinho. No melhor momento do tricolor, entretanto, John Kennedy acertou um pisão em adversário e foi expulso. Mesmo com 1 a menos, o Fluminense continuou na dianteira. E aos 41 minutos, Renato Augusto sofreu pênalti, que Arias converteu com uma bonita cobrança no ângulo. O árbitro deu 6 minutos de acréscimos, mas o time de Diniz suportou bem diante de uma LDU que jogou pouco futebol no Maracanã. Título merecido. Resultados de ontem pela Taça Libertadores da América. O Sportivo Trinidense venceu o El Nacional por 1 a 0.
O Colo-Colo e Godoy Cruz ficaram no 0-0. Pela Copa do Brasil, Ji-Paraná e Paysandu ficaram no empate também 0-0. O Paysandu fica com a vaga. Pela Copa do Rei, semifinal, o Atlético de Bilbao goleou o Atlético de Madrid por 3-0. Pela Copa da França, o Rennes venceu o Le Pofut por 3-1. Pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, um jogo frenético em Campo Grande. A Portuguesa venceu o Náutico por 4-3. Final de semana de clássicos nos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Paulista, Corinthians enfrenta o Santo André. A Portuguesa enfrenta o Mirassol. Inter de Limeira enfrenta o Ituano. No domingo, São Bernardo enfrenta o Água Santa. A Ponte Preta enfrenta o Novo Horizontino. O Bragantino enfrenta o Santos. Encerrando a rodada, São Paulo e Palmeiras no Morumbis. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Madureira. O Audax enfrenta o Sampaio Correia. Pelo Campeonato Mineiro, a Tombense enfrenta o Atlético Mineiro. O Cruzeiro enfrenta o Uberlândia. O Atlético Mineiro enfrenta o Ipatinga. O Democrata de Governador Valadares enfrenta o Vila Nova, a Patrocinense enfrenta o Pouso Alegre e o Atlético Clube enfrenta o Itabirito. Campeonato Sul-Mato-Grossense, 9ª rodada, o Novo enfrenta o Dourados. Seleção Brasileira, a era Dorival Júnior na Seleção Brasileira começa a ter uma cara nesta sexta-feira, às 12 horas, horário de Mato Grosso do Sul. E a promessa é de novidades. Quase 2 meses após ser apresentado, o treinador convoca 26 nomes para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, ambos na Europa, para recomeçar o ciclo para a Copa de 2026. A expectativa é de que o retorno de Lucas Paquetá seja o mais impactante, além de jovens como Lucas Beraldo e Savinho. Atletas que atuam na Europa certamente serão a maioria na lista, seja pelo nível do futebol disputado no continente, seja pelo fato dos clubes brasileiros estarem em início de temporada. Não à toa, Dorival Júnior passou 2 semanas de fevereiro visitando clubes, jogadores e observando jogos do outro lado do oceano. Foram 8 partidas e 8 centros de treinamentos em que algum membro da nova comissão técnica marcou presença em Espanha, Inglaterra e França. Para análise. Mais do que isso, Dorival e seus pares conversaram pessoalmente com 26 jogadores com potencial de convocação, com o objetivo de estreitar laços e ganhar tempo para a data FIFA que começa no próximo dia 18. Chegou a hora da temporada 2024 na Fórmula 1. Neste final de semana, o Grande Prêmio do Bahrein dá um start em mais um ano da principal categoria do automobilismo mundial. A corrida do circuito de Shakir está marcada para as 12 horas, horário de Brasília, no sábado. A etapa da abertura da temporada 2024 terá transmissão exclusiva da Band, TV aberta, do Band Esportes, TV fechada e band.com.br e também do Band Play. Em 2024, a Fórmula 1 terá 24 etapas, o maior número da história da categoria, superado as 22 corridas de 2023. Um desafio para pilotos e equipes que precisarão lidar com o desgaste promovido por um campeonato de duração inédita. Nas 2 primeiras etapas do ano, o fã da Fórmula 1 precisa ficar atento aos cronogramas, já que os grandes prêmios do Bahrein e na Arábia Saudita serão disputados aos sábados. A Fórmula 1 informou que a decisão foi tomada por causa do Ramadã, o mês sagrado do islamismo, religião predominante dos 2 países. Em 2024, o período começa em 10 de março, um dia depois do Grande Prêmio da Arábia Saudita. O Grande Prêmio do Bahrein, 1 semana antes, foi antecipado para o dia 2 de março, dando um dia de folga para a categoria. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Avançou no Senado o projeto que veda o uso de banheiros e vestiários em escolas por pessoas de sexo diferente daquele indicado nos locais. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou outras 2 propostas que envolvem proibições relacionadas a crianças e adolescentes. Os detalhes na reportagem de Janaína Araújo. Proposta apresentada pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir nas escolas o uso de banheiro e vestiário destinados a sexo diferente daquele do usuário. O parecer favorável ou aprovado na Comissão de Direitos Humanos foi do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. É verdadeiramente urgente proibir que a mera alegação verbal de uma declarada identidade de gênero permita que pessoas de outro sexo usem vestiários ou banheiros de uso exclusivo de meninas. Tal vedação em nada fere direitos de pessoas que não se identificam com o sexo biológico
público, mas busca evitar a exposição de meninas e meninos. A proposta agora segue para a decisão terminativa na Comissão de Educação. Outro projeto de Magno Malta, aprovado na CDH, veda a dedução do imposto de renda pessoa física de contribuições a projetos culturais que contenham conotação sexual, erótica ou discriminatória envolvendo crianças e adolescentes. Também foi aprovada outra proposta do senador para vedar o ingresso de menores de idade em eventos que tenham a nudez como foco ou que retratem sexo, ainda que simulado. Os projetos ainda precisam ser votados em mais 2 comissões. E os deputados aprovaram um projeto que cria a tarifa social de água e esgoto para beneficiar pessoas de baixa renda. A reportagem é de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto que transforma em lei a tarifa social de água e esgoto, já praticada por estados e empresas de saneamento. O desconto médio nas contas de água e esgoto para as pessoas beneficiadas é estimado em R$ 30 por mês. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, com renda de até meio salário mínimo por pessoa e pessoas idosas ou com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. O texto não obriga as empresas de saneamento a concederem os descontos, mas cria incentivos para que isso aconteça. A proposta permite que o governo crie a conta de universalização do acesso à água, que vai subsidiar os abatimentos, ou seja, custear parte do dinheiro que as empresas concessionárias vão deixar de arrecadar. Essa conta será custeada por dotações orçamentárias e pelas multas aplicadas pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O restante do custo da tarifa social, que pode chegar a 5 bilhões de reais, será rateado pelos demais consumidores, o que foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a proposta aumenta os custos dos consumidores de classe média e das empresas, o que seria uma espécie de imposto disfarçado. Não somos contra o intento. No entanto, a maneira de financiamento preserva o governo, que não tem dotação orçamentária disso, está criando um novo tributo embutido de uma maneira totalmente subterfugiada. O método de financiamento é que vai encarecer as empresas, a classe média brasileira, esses que vão sair prejudicados. O relator da proposta, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, estima que o público potencial da tarifa social de água e esgoto é de 34 milhões de famílias, que correspondem àquelas cadastradas no CadÚnico e têm renda abaixo de meio salário mínimo por pessoa. O número, porém, é bem menor, porque cerca de metade dessas famílias não tem acesso à rede de água e esgoto. Para Pedro Campos, o projeto estimula as empresas a atenderem essas pessoas. A gente viu nas últimas semanas os dados do Censo do Saneamento Básico, onde infelizmente no Brasil 49 milhões de brasileiros não têm acesso ainda ao esgotamento sanitário e 6 milhões de brasileiros não têm acesso adequado ao abastecimento de água. E esse projeto é um esforço dessa Casa e do Congresso Nacional para criar mais incentivos e estímulos para que essa realidade seja superada. O texto aprovado estabelece que o BPC e o Bolsa Família não entram no cálculo da renda das famílias a serem atendidas pela tarifa social. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que transforma em lei a tarifa social de água e esgoto seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o JD1 no Ar de hoje, sexta-feira, dia 1º de março de 2024. O JD1 no Ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa sexta e um excelente mês a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.